O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Podemos nos sentar. Do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ali no versículo 44. Diz o seguinte: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: Eu preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. O versículo 48 termina dizendo: Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra de Deus. Podemos deixar o conforto de lado, agora vamos ouvir a mensagem desta leitura. Um filme com Clint Eastwood, de 1962, tem um título muito interessante: The Good, the Bad and the Ugly, que significa o bom, o mal e o feio. O bom, o mal e o feio. O filme conta a história da procura de ouro no oeste norte-americano. Mas o que esse filme tem a ver com a leitura dos Atos dos Apóstolos que nós fizemos? A resposta é muito simples. Esses personagens que temos aí no livro dos Atos dos Apóstolos poderiam bem receber esses títulos desse filme. Na história, Barnabé e Paulo anunciam o Evangelho. Anunciam o Evangelho numa sinagoga em dia de sábado. Ali estão os bons, aqueles que dizem: esta palavra é para nós. Tem os bons também, que são aqueles pagãos, que ainda não acreditavam em Deus, mas que passaram a crer quando Paulo lhes anunciou o Evangelho. São os bons. Os maus e feios são aqueles, os maus são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Os feios são aqueles que, além de rejeitarem a palavra de Deus, ainda no seu coração semeiam sentimentos ruins. Esses são os feios, os invejosos, os que guardam ira, os que declaram a palavra de Deus como uma palavra que não tem poder e não tem força. Então, na história, Paulo e Barnabé, em respeito aos judeus, se dirigem a uma sinagoga e pregam a eles a palavra de Jesus. Até esse ponto, todos parecem bem dispostos a ouvir o anúncio de Paulo e Barnabé. E como a palavra de Deus foi bem recebida ali no meio deles, eles prometem voltar na semana seguinte. E na semana seguinte, o que Paulo e Barnabé falam não agrada a alguns dos ouvintes. E pegando o título desse filme, então, nós vemos que aquele que distorce a palavra de Deus, aquele que convence os outros de não ouvirem a palavra de Deus, são os feios e os maus. O que mais toca nessa passagem, meus irmãos, é que o problema
não estava em ouvir a palavra de Deus. De fato, todos ouviram e compreenderam a palavra de Deus. Todos ouvem e todos compreendem a palavra de Deus. O problema é que eles não se deixam tocar pela palavra de Deus. Ouvir, todo mundo ouve, mas se deixar tocar, poucos se deixam tocar pela palavra de Deus. Numa missa, muitas vezes o padre está falando, mas a cabeça de alguns está bem longe, bem distante. Outros ainda fazem questão de não ouvir, de não escutar aquilo que se fala na pregação da palavra de Deus. Nós somos essas pessoas. Muitos gostam de ouvir a palavra de Deus, mas a maioria não faz o esforço de fazer a palavra de Deus caber nas suas vidas. A maioria de nós sempre dá um jeito de fazer com que a palavra de Deus se adeque, se amolde ao nosso estilo de vida e não o contrário. Meus irmãos, a fé nunca é alguma coisa que existe para se adequar ao nosso modo de pensar e agir. É alguma coisa que existe para mudar o nosso modo de pensar e agir. Agora, o mais trágico desta primeira leitura que ouvimos é quando fala aqueles que o ouviam que eles foram escolhidos. Quando Paulo fala ali para os judeus, ele fala: vocês foram escolhidos. Olha, preste bem atenção, Jesus está falando isso para você hoje que está aqui nessa missa. Você foi escolhido para ouvir essa palavra. Mas se você não ouvir, o que vai acontecer? Essa palavra é retirada de você. Essa palavra foi retirada ali daqueles judeus e entregue e oferecida aos pagãos. E quando os pagãos ouviram, o seu coração se encheu de alegria. No final das contas, os pagãos é que eram os bons da história. Aqueles judeus que rejeitaram a salvação eram os feios da história. O trecho dos Atos dos Apóstolos que nós lemos na primeira leitura, ela poderia ter um título. Preste atenção no título. Por que é que nós perdemos as bênçãos de Deus? Não é que Deus não está te abençoando, não é que Deus não está ligando para você, não é que Deus não esteja oferecendo as suas bênçãos na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida relacional. Não é que Deus não esteja te abençoando, é você que está perdendo. É você que está perdendo. Vejam nessa passagem como podemos rejeitar as bênçãos de Deus. Lá vai falar, no versículo 45, vai apontar 3 rejeições às bênçãos. De que maneira nós podemos rejeitar a bênção? Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Sim, meus irmãos, inveja, blasfêmia e oposição são 3 sentimentos que afastam as bênçãos de Deus em nossa vida. E quando as bênçãos de Deus não estão na nossa vida não flui. Nós ficamos presos, empacados. Os evangelhos falam que quando nós perdemos as bênçãos de Deus, nós plantamos e não colhemos. Nós semeamos e não vemos os frutos daquilo que semeamos. É como se a gente insistisse em alguma coisa e nada acontecesse. A vida da gente é assim. Quantas vezes nós semeamos e não colhemos? Aquela história daquela pessoa que fala: nossa, a vida inteira eu trabalho. Parece que eu não consigo ter nada na minha vida. Isso eu ouço constantemente, né? Então, isso significa que reter a bênção de Deus em nossa vida, quer dizer, impedir a bênção de Deus na nossa vida, porque nós blasfemamos, porque temos inveja daqueles que são bem-sucedidos, porque dizemos que blasfemamos dizendo assim: Deus abençoa os outros, não abençoa a mim. E quando nos opomos à graça, levantando obstáculos, duvidando, criticando, não abrindo o nosso coração, a graça de Deus não entra no nosso coração, meus irmãos.
Vejam que a bênção de Deus não chegou para os judeus, mas para os pagãos. E por quê? Porque os pagãos receberam a graça dos apóstolos com alegria, sem inveja, sem blasfêmia, sem oposição. Simplesmente abriram o coração quando a graça de Deus chegou. Abriram o coração. Os primeiros fecharam o coração porque sabiam demais, eram os mais entendidos, eram os estudados, viam a si mesmos como pessoas inteligentes, não precisavam desta coisa chamada religião. Os pagãos, muitas vezes, a maioria das vezes hoje nós nos opomos à graça de Deus dessa maneira. Quantas pessoas se dizem assim, não religiosas, porque se acham inteligentes demais, coitados, né? Se acham inteligentes demais. Eu, quando fiz filosofia, era muito interessante, as pessoas começavam, agora eu conheço mais coisas, eu tenho sabedoria, agora eu vou rejeitar essa coisa de religião. E na minha sala, muitos começaram a estudar e no final ficaram sem fé nenhuma, né? Sem fé nenhuma, porque acham que entendem demais, sabem demais. Os sábios e entendidos são esses judeus aqui. Quando nós achamos que somos demais para aquilo que estão nos ensinando, é que nós fechamos o nosso coração para a graça e não somos abençoados. Meus irmãos, quando nós perdemos o foco, perdemos as bênçãos. Vou repetir isso para você. Quando perdemos o foco, perdemos as bênçãos. Se o nosso foco está nas pessoas e não em Deus, não somos abençoados, como naquela sinagoga. Porque os judeus focaram em Paulo e Barnabé, na pessoa dos dois, e não na palavra de Paulo e Barnabé, na palavra de Deus que eles anunciavam. Deus lhes retirou a sua bênção e ofereceram a sua bênção aos pagãos. É uma tragédia quando nós rejeitamos a palavra de Deus por causa daqueles que as anunciam. A gente vê acontecer, infelizmente, é muito triste falar isso, é muito triste dizer isso, mas aqueles que anunciam a palavra de Deus, muitas vezes, não dão um bom exemplo. Não dão um bom exemplo. Na minha paróquia, quando eu era ainda adolescente que eu digo, 5 anos atrás, não sei porque todo mundo ri quando fala isso. Na minha paróquia, as pessoas começaram a falar mal do padre, que o padre fazia isso, fazia aquilo. Bom, eu sem saber muito de religião, muita coisa, eu disse isso. Eu continuo na fé porque, na verdade, eu escuto a palavra de Deus que aquele sacerdote fala, e para mim não tem sentido, não significa nada olhar para a pessoa, mas pela palavra de Deus que aquela pessoa fala. E esse foi sempre o meu sentimento com relação às pessoas que anunciam a palavra de Deus. O problema desses judeus é que eles concentraram o seu foco nos apóstolos e não naquilo que eles falavam. Atraímos para nós, meus irmãos, desgraças quando deixamos da igreja, por exemplo, por causa de uma pessoa. Eu, a torto e direito, escuto pessoas falando assim, eu parei de ir na igreja por causa do fulano de tal. Por causa do fulano de tal. Quando nossos sentimentos em relação a essas pessoas é mais forte do que o sentimento que temos em relação a Deus, nós abandonamos a nossa fé. Eu deixei de participar desta igreja aqui e fui para outra paróquia. E às vezes eu encontro essa pessoa anos mais tarde, você está naquela outra paróquia? Você foi? Não, eu já estou numa terceira paróquia. Porque eu falo, meu irmão, é que o problema não é com outra pessoa, é com você. Você não enxerga isso, você não consegue ver isso. Não é a pessoa que você tem que olhar. É o Cristo que ela anuncia que você tem que olhar. Você não está na igreja para procurar o seu próprio prazer. Não está na igreja para ver os seus planos realizados.
Você está na igreja para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. É por isso que você está na igreja. Se você diz servir a Deus, mas tem o foco nas pessoas, você definitivamente nunca serviu a Deus. Você nunca teve a intenção de servir a Deus. Você nunca amou a Deus. Em medicina existe uma doença chamada atrofia. É a redução do volume das células de alguns órgãos. Quando isso acontece, acontecem lesões nesses órgãos. O mesmo se dá com a nossa espiritualidade. Quando o nosso foco deixa de ser Deus, a nossa vida começa a atrofiar. Nós não andamos nem para frente nem para trás. Ficamos presos no eterno presente sem sentido, sem promessas, sem bênçãos. Não deixe que a sua vida espiritual se atrofie. Ouça a palavra de Deus e, mais do que isso, deixe que essa palavra, permita que essa palavra te transforme. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. A primeira leitura aí no folheto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ali no versículo 44. Diz o seguinte: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: eu preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. O versículo 48 termina dizendo: os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra de Deus. Podemos deixar o conforto de lado. Agora vamos ouvir a mensagem desta leitura. Um filme com Clint Eastwood, de 1962, tem um título muito interessante: The Good, the Bad and the Ugly, que significa o bom, o mal e o feio. O bom, o mal e o feio. O filme conta a história da procura de ouro no oeste norte-americano. Mas o que esse filme tem a ver com a leitura dos Atos dos Apóstolos que nós fizemos? A resposta é muito simples. Esses personagens que temos aí no livro dos Atos dos Apóstolos poderiam bem receber esses títulos desse filme. Na história, Barnabé e Paulo anunciam o Evangelho. Anunciam o Evangelho numa sinagoga em dia de sábado. Ali estão os bons, aqueles que dizem: esta palavra é para nós. Tem os bons também, que são aqueles pagãos, que ainda não acreditavam em Deus, mas que passaram a crer quando Paulo lhes anunciou o Evangelho. São os bons. Os maus e feios são aqueles, os maus são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Os feios são aqueles que, além de rejeitarem a palavra de Deus, ainda no seu coração semeiam sentimentos ruins. Esses são os feios, os invejosos, os que guardam ira, os que declaram a palavra de Deus como uma palavra que não tem poder e não tem força. Então, na história, Paulo e Barnabé, em respeito aos judeus, se dirigem a uma sinagoga e pregam a eles a palavra de Jesus. Até esse ponto, todos parecem bem dispostos a ouvir o anúncio de Paulo e Barnabé. E como a palavra de Deus foi bem recebida ali no meio deles, eles prometem voltar na semana seguinte. E na semana seguinte, o que Paulo e Barnabé falam não agrada a alguns dos ouvintes. E pegando o título desse filme, então, nós vemos que aquele que
distorce a palavra de Deus. Aquele que convence os outros de não ouvirem a palavra de Deus são os feios e os maus. O que mais toca nessa passagem, meus irmãos, é que o problema não estava em ouvir a palavra de Deus. De fato, todos ouviram e compreenderam a palavra de Deus. Todos ouvem e todos compreendem a palavra de Deus. O problema é que eles não se deixam tocar pela palavra de Deus. Ouvir, todo mundo ouve, mas se deixar tocar, poucos se deixam tocar pela palavra de Deus. Numa missa, muitas vezes o padre está falando, mas a cabeça de alguns está bem longe, bem distante. Outros ainda fazem questão de não ouvir, de não escutar aquilo que se fala na pregação da palavra de Deus. Nós somos essas pessoas. Muitos gostam de ouvir a palavra de Deus, mas a maioria não faz o esforço de fazer a palavra de Deus caber nas suas vidas. A maioria de nós sempre dá um jeito de fazer com que a palavra de Deus se adeque, se amolde ao nosso estilo de vida e não o contrário. Meus irmãos, a fé nunca é alguma coisa que existe para se adequar ao nosso modo de pensar e agir. É alguma coisa que existe para mudar o nosso modo de pensar e agir. Agora, o mais trágico desta primeira leitura que ouvimos é quando fala aqueles que o ouviam que eles foram escolhidos. Quando Paulo fala ali para os judeus, ele fala: vocês foram escolhidos. Olha, preste bem atenção, Jesus está falando isso para você hoje que está aqui nessa missa. Você foi escolhido para ouvir essa palavra, mas se você não ouvir, o que vai acontecer? Essa palavra é retirada de você. Essa palavra foi retirada ali daqueles judeus e entregue e oferecida aos pagãos. E quando os pagãos ouviram, o seu coração se encheu de alegria. No final das contas, os pagãos é que eram os bons da história. Aqueles judeus que rejeitavam a salvação eram os feios da história. O trecho dos Atos dos Apóstolos que nós lemos na primeira leitura, ela poderia ter um título. Preste atenção no título. Por que é que nós perdemos as bênçãos de Deus? Não é que Deus não está te abençoando, não é que Deus não está ligando para você, não é que Deus não esteja oferecendo as suas bênçãos na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida relacional. Não é que Deus não esteja te abençoando, é você que está perdendo. É você que está perdendo. Vejam nessa passagem como podemos rejeitar as bênçãos de Deus. Lá vai falar, no versículo 45, vai apontar 3 rejeições às bênçãos. De que maneira nós podemos rejeitar a bênção? Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Sim, meus irmãos, inveja, blasfêmia e oposição são 3 sentimentos que afastam as bênçãos de Deus em nossa vida. E quando as bênçãos de Deus não estão na nossa vida não flui. Nós ficamos presos, empacados. Os evangelhos falam que quando nós perdemos as bênçãos de Deus, nós plantamos e não colhemos. Nós semeamos e não vemos os frutos daquilo que semeamos. É como se a gente insistisse em alguma coisa e nada acontecesse. A vida da gente é assim. Quantas vezes nós semeamos e não colhemos? Aquela história daquela pessoa que fala: nossa, a vida inteira eu trabalho. Parece que eu não consigo ter nada na minha vida. Isso eu ouço constantemente. Então, isso significa que reter a bênção de Deus em nossa vida, quer dizer, impedir a bênção de Deus na nossa vida, porque nós blasfemamos, porque temos inveja daqueles que são bem-sucedidos,
Porque dizemos que blasfemamos dizendo assim: Deus abençoa os outros, não abençoa a mim. E quando nos opomos à graça, levantando obstáculos, duvidando, criticando, não abrindo nosso coração, a graça de Deus não entra no nosso coração, meus irmãos. Vejam que a bênção de Deus não chegou para os judeus, mas para os pagãos. E por quê? Porque os pagãos receberam a graça dos apóstolos com alegria, sem inveja, sem blasfêmia, sem oposição. Simplesmente abriram o coração quando a graça de Deus chegou. Abriram o coração. Os primeiros fecharam o coração porque sabiam demais, eram os mais entendidos, eram os estudados, viam a si mesmos como pessoas inteligentes, não precisavam desta coisa chamada religião. Os pagãos, muitas vezes, a maioria das vezes hoje nós nos opomos à graça de Deus dessa maneira. Quantas pessoas se dizem assim, não religiosas, porque se acham inteligentes demais, coitados, né? Se acham inteligentes demais. Quando fiz filosofia, era muito interessante, as pessoas começavam: agora eu conheço mais coisas, eu tenho sabedoria, agora eu vou rejeitar essa coisa de religião. E na minha sala muitos começaram a estudar e no final ficaram sem fé nenhuma, né? Sem fé nenhuma, porque acham que entendem demais, sabem demais. Os sábios e entendidos são esses judeus aqui. Quando nós achamos que somos demais para aquilo que estão nos ensinando, é que nós fechamos o nosso coração para a graça e não somos abençoados. Meus irmãos, quando nós perdemos o foco, perdemos as bênçãos. Vou repetir isso para você. Quando perdemos o foco, perdemos as bênçãos. Se o nosso foco está nas pessoas e não em Deus, não somos abençoados, como naquela sinagoga. Porque os judeus focaram em Paulo e Barnabé, na pessoa dos dois, e não na palavra de Paulo e Barnabé, na palavra de Deus que eles anunciavam. Deus lhes retirou a sua bênção e ofereceram a sua bênção aos pagãos. É uma tragédia quando nós rejeitamos a palavra de Deus por causa daqueles que as anunciam. A gente vê acontecer, infelizmente, é muito triste falar isso, é muito triste dizer isso, mas aqueles que anunciam a palavra de Deus muitas vezes não dão um bom exemplo. Não dão um bom exemplo. Na minha paróquia, quando eu era ainda adolescente que eu digo, 5 anos atrás, não sei porque todo mundo ri quando fala isso. Na minha paróquia, as pessoas começaram a falar mal do padre, que o padre fazia isso, fazia aquilo. Bom, eu sem saber muito de religião, muita coisa, eu disse isso. Eu continuo na fé porque, na verdade, eu escuto a palavra de Deus que aquele sacerdote fala, e para mim não tem sentido, não significa nada olhar para a pessoa, mas pela palavra de Deus que aquela pessoa fala. E esse foi sempre o meu sentimento com relação às pessoas que anunciam a palavra de Deus. O problema desses judeus é que eles concentraram o seu foco nos apóstolos e não naquilo que eles falavam. Atraímos para nós, meus irmãos, desgraças quando deixamos da igreja, por exemplo, por causa de uma pessoa. Eu, a torto e direito, escuto pessoas falando assim: eu parei de ir na igreja por causa do fulano de tal. Por causa do fulano de tal. Quando nossos sentimentos em relação a essas pessoas é mais forte do que o sentimento que temos em relação a Deus, nós abandonamos a nossa fé. Eu deixei de participar desta igreja aqui e fui para outra paróquia. E às vezes eu encontro essa pessoa anos mais tarde: você está naquela outra paróquia? Você foi? Não, eu já estou numa terceira paróquia. Porque eu falo, meu irmão, é que o problema não é com outra pessoa, é com você.
Você não enxerga isso, você não consegue ver isso. Não é a pessoa que você tem que olhar, é o Cristo que ela anuncia que você tem que olhar. Você não está na igreja para procurar o seu próprio prazer, não está na igreja para ver os seus planos realizados, você está na igreja para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. É por isso que você está na igreja. Se você diz servir a Deus, mas tem um foco nas pessoas, você definitivamente nunca serviu a Deus. Você nunca teve a intenção de servir a Deus. Você nunca amou a Deus. Em medicina existe uma doença chamada atrofia. É a redução do volume das células de alguns órgãos. Quando isso acontece, acontecem lesões nesses órgãos. O mesmo se dá com a nossa espiritualidade. Quando o nosso foco deixa de ser Deus, a nossa vida começa a atrofiar. Nós não andamos nem para frente nem para trás. Ficamos presos no eterno presente sem sentido, sem promessas, sem bênçãos. Não deixe que a sua vida espiritual se atrofie. Ouça a palavra de Deus e, mais do que isso, deixe que essa palavra, permita que essa palavra te transforme. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça. Vamos na presença do Deus Todo-Poderoso, pedir que Ele venha em nosso auxílio, que Ele venha com a sua palavra tocar no nosso coração. E se a sua vida, meu irmão e minha irmã, não tem sido uma vida de muitas bênçãos, está na hora de você se dirigir a Deus e dizer: Senhor, fazer que a minha vida seja uma bênção, fazer que minha vida seja cheia de graça, cheia de prosperidade. Que eu, Senhor, pare de colocar obstáculos à Tua graça em minha vida, porque o Senhor generosamente me oferece a Tua graça. Que eu seja mais dócil, Senhor, a essa graça, e que o Senhor abençoe a minha vida grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo